A Rádio Bandeirantes de Porto Alegre pelo Cone Sul do país. Está em linha conosco o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo. Prefeito Melo, bom dia, obrigado pelo seu tempo, sua atenção aqui a Bandeirantes. Bom dia, Osíris. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Macalós. Bom dia, prefeito. Bom dia, prefeito. Bom dia aos ouvintes da Band. Especialmente bom dia, Porto Alegre, que está na véspera do seu aniversário, 253 anos, a mais bela cidade, a cidade mais do que nunca das nossas vidas. Né? É verdade, o senhor adotou Porto Alegre, né? Veio de Goiás, se bem me lembro, eu vim de Rio Grande, o Sérgio veio, se bem me lembro, de Santa Maria, o Macalós vem de Farroupilha, adotamos, aqui tem um grupo de foram adotados pela capital, né? Cada um tem a sua história. Eu Isso. cheguei em 78 com 2 malas de papelão, comecei numa lancheria, morando na casa do estudante, trabalhando, peleando, e hoje devolvo em dobro o que essa cidade me deu de oportunidade. Então, sou um gaúcho por adoção e um porto-alegrense de coração. Né? Sim. Agora, prefeito, a capital, ela comemora a sua reconstrução depois de uma tragédia, mas ela ainda tem problemas, né? E alguns ficaram mais evidentes nos últimos meses, mas são problemas que não nasceram agora, vem se arrastando, como a crise na saúde, né? Lá em 23, quando se criou o programa Assistir, acabou se retirando recursos da região metropolitana e outros pontos mais. O programa tem pontos bons e pontos ruins. Na época foi dito isso, né? Se acabou com o cinturão da região metropolitana de saúde, que fazia a filtragem dos atendimentos para Porto Alegre. E hoje Porto Alegre vive uma situação de emergências, como a da PUC aqui, com 400% de superlotação, né? E aí você vai fazer a medição, metade disso veio da região metropolitana. Ontem o senhor teve uma reunião importante com o governador para tratar dessas questões todas. O secretário Ritter vem batalhando já há mais de ano em cima disso tudo. Acabou se agravando pela enchente também, pela tragédia. O que sai de positivo dessa reunião? Como é que vai se consertar essa situação de Porto Alegre? Porque é inadmissível que a gente tenha emergências com 400% de superlotação, né? Sim. Acho oportuno nós dar vazão a esse tema, né? Estou fazendo alguns movimentos. Primeiro, fui à Arita, junto com o secretário Schirmer, secretário Vitor, dizer que nós não temos condições de arcar sozinho com esse déficit da saúde. O governador ontem me fez a gentileza de ir lá na prefeitura, me trouxe uma proposta por escrito, estou avaliando ela para fazer, né, uma contrapartida, mas é o seguinte, vamos aos fatos, né? Porto Alegre, por ser a capital, ela tem aquilo que chama-se alta complexidade, ou seja, são cirurgias que só podem ser feitas aqui. Está tudo certo. Então, tu tem o teto MAC, que é média e alta complexidade. Mesmo que essa tabela seja hoje altamente defasada, nós temos 200 municípios que é referência para vir para Porto Alegre. Só que vem, além dos 200, mais 300. E esses outros dos 300 que vêm, ele é atendido aqui e a conta é paga por aqui, não é paga por onde ele vem. Então a minha tese, a nossa tese para o governador é muito singela. É que aquele paciente que vem para Porto Alegre, que não é referência em Porto Alegre, seja suportado por aquele município, né, a qual, é claro que a tabela é defasada, como a minha que é defasada, porque a tabela é única, mas pelo menos essa tabela defasada, esse recurso seja retido em Porto Alegre, não há câmaras de compensação. Isso é o primeiro fato. Segundo, o desarranjo metropolitano se deu pelo Assistir. Por quê? Porque nós tínhamos hospitais de portas abertas públicos que recebiam dinheiro do Assistir e que deixaram de receber. E esse dinheiro do Assistir foi, com toda a justeza, para outros hospitais. Não me cabe discutir, isso é uma gestão do governo do Estado, mas se dizia que o Assistir desafogaria Porto Alegre metropolitana, e isso acabou não acontecendo, entendeu? Não acontecendo. E os hospitais, por exemplo, de 3 cidades de Porto Alegre, Alvorada, Cachoeirinha, entendeu? E Viamão, esses hospitais, eles estão sob nova gestão ainda atendendo precariamente. No caso do pronto-socorro de Canoas, que é um anteparo de Porto Alegre, ele não tem mais pronto-socorro depois das enchentes, entendeu? Então aquilo que era atendido como anteparo de Porto Alegre acaba chegando aqui totalmente nas emergências. Então tu tem que criar um consórcio metropolitano de saúde, aonde esses atendimentos de média e baixíssima complexidade, que por deficiência do sistema de saúde da região metropolitana, todos eles estão na UPA Bom Jesus, estão na UPA
Assis Brasil, na Maurício Cria, estão na UPA Loma do Pinheiro, estão no Pátio, estão no Pronto-Socorro, estão na Emergência da Santa Casa, do Cristo Redentor, do Conceição. Quer dizer, então, nós precisamos ter um consórcio que diga assim, bom, se esses municípios mandam para cá, entendeu? Porque não tem um sistema que funcione, bom, nós temos que ter um consórcio compensatório. E aí vou chegar a outro tema que é caríssimo para o Rio Grande do Sul. Sim. O pronto-socorro tem o nome de Porto Alegre, mas ele atende o Brasil, atende o Rio Grande. Atende até a América Latina, porque ele é o principal centro de tratamento de queimados e quebrados hoje, né? Então aonde é que tem hoje UTIs de queimados? O Cristo Redentor tem duas, né? UTIs de queimado. Rio Grande, a cidade de Rio Grande, tem duas de média complexidade. E nós temos aqui 10 unidades de queimados, a média, mas chega a 12, 13, às vezes tem crianças, não tem criança. E hoje, o estado uma diária, hoje, no pronto-socorro, numa UTI de pronto-socorro, porque pela quantidade de médicos, de enfermeiros, de plástico, de tudo que tem que ter de plantão, ela custa R$8.000 por dia. Então você imagina o seguinte, você multiplica 10 UTIs vezes 8 por dia, por 30 dias e por ano. Isso dá R$25 milhões por ano, 2,5 milhões por mês. Quanto é que entra a União apenas em 4 UTIs de queimada? Ela entra com R$800 a diária e o governo do estado entra com R$330. Isso dá 1.130. O governador nos levou uma proposta dizendo, olha, prefeito, eu posso triplicar esse valor, passar de 330 para 1.000. Só que R$1.000 é R$1.000, mas eu gasto 8 e ele quer dar 1.000. Então não tem, essa conta não fecha. Então a nossa proposta é muito clara, que os queimados do interior sejam bancados pelo interior, e bom, aí se é o governo do estado que vai bancar, se é os municípios, como o sistema é semipleno no estado, bom, aí é uma decisão que tem que ser tomada. Então, agora, nós não temos, a dor não tem fronteira, tem fronteira, e eu sou solidário e sou um batalhador do SUS. Então o gesto é bem-vindo, qualquer recurso é bem-vindo, agora o furo é muito mais embaixo, né? O prefeito, Macalossi aqui, deixa eu lhe perguntar, ontem durante a apresentação o governo informou, me corrija se eu estiver equivocado, mas o governo informou que houve um aumento de 72% nos repasses para a capital nos últimos anos. Se houve esse aumento, por que houve uma piora no atendimento? Deixa eu dizer o seguinte, os economistas têm uma coisa que diz que números esmurrados dizem qualquer coisa, né? Então eu estou com o ofício do governador e eu reconheço que houve aumento para hospitais que não são públicos, correto? Só que as demandas aumentaram. Então se o assistir foi criado com esse intuito de diminuir assim, então o que aconteceu então? A pergunta tem que ser diferente. Bom, então se eu aportei recursos e a fila aumentou, então significa o seguinte, então não vou eu discutir questões do governo do estado, até porque o gesto do governador de lá, eu vou devolver o ofício, eu não vou fazer essa discussão aqui. Eu só quero dizer o seguinte, eu vou propor, eu estou visitando os prefeitos da Grande Porto Alegre, vou continuar as visitas, vou ao ministro Padilha, porque o SUS é tripartite, vou voltar ao governador do estado, com um gesto também de nós continuarmos, porque o diálogo e a construção tem que ser permanente, e vou propor 2 debates, um na Câmara de Vereadores, outro na Assembleia Legislativa, e transparência dos números da Prefeitura, do número do Estado, do número da União, porque se é tripartite, nós temos que ver, bom, por que tem que recair só sobre o problema? Está que nem a enchente, choveu no Rio Grande do Sul com o Padre do Melo? Não, né? Sim. Prefeito, uma das causas dessa superlotação e de quase um esgotamento do sistema em Porto Alegre se deve à vinda de pessoas da região metropolitana, onde tem algumas cidades com muitos problemas nos hospitais, na rede de saúde, seja por gestão, por falta de recursos, os problemas são os mais variados e o paciente acaba procurando Porto Alegre para ter o atendimento. Qual é a solução para que Porto Alegre tenha mais condições de atender também essa população? O senhor vem defendendo a criação de um consórcio metropolitano. Como é que seria isso? Então, veja lá, você para atender saúde, tu tem que ter capacidade instalada e recursos, né? Sim. Então, veja, hoje nós não temos capacidade instalada para atender. Se tivesse capacidade instalada, as pessoas não estavam na fila como estão. Tá? Então, tu tem que ter capacidade instalada e tem que ter dinheiro. Essas duas coisas devem andar juntos. Agora, se a saúde da região metropolitana, se volta a funcionar o pronto-socorro de Canoas, se
se Esteio, que também é referência para municípios, se Sapucaia, que também tem um sistema que é referência, são os 3 municípios da Grande São Porto Alegre. Leopoldo, acho que tem também, né? São Leopoldo, acho que tem, talvez, do Hamburgo. Então, se tu não fortalecer esta gestão metropolitana, o que faz o cidadão? Ele pega o Trisurb, ou ele pega o Uber, ele pega um táxi, ele pega o vizinho, ele pega a mãe e o pai, bota no carro e vem para cá. É isso, e dá um endereço dizendo que mora em Porto Alegre. Não, é isso que acontece. Né? Então, essa é a realidade. Então, para enfrentar isso, só há um caminho. É eu não botar a culpa em ninguém e ninguém botar a culpa em mim, né? Sim. Então, eu não vou entrar nessa discussão para botar a culpa no governo, do Estado ou da União. Agora, eu estou convidando a União e o Estado para nós juntos encontrar uma solução. Porque se não encontrar uma solução, eu tenho 285 milhões de déficit para esse ano. Agora, imagina se a rua da cidade ficar esburacada. Quem é que a população de Porto Alegre vai cobrar? E se aumentar os moradores de rua e eu não tiver dinheiro para pagar os acolhimentos? E se eu não tiver dinheiro para pagar os funcionários públicos? E nós, afinal de contas, nós tivemos perda de arrecadação, o governador sinalizou, diz, olha, me demonstra que há perda de arrecadação, talvez eu tenha aqui uma chance nesse processo de ajudar. Então eu estou fazendo todo esse estudo. Agora, eu estou falando de coisas concretas, porque uma coisa são as reuniões, são ótimas, agora eu tenho que falar de vida real. Enquanto eu estou dando entrevista para vocês, tem pessoas que não estão conseguindo ser atendidas na vida. É verdade. Então a dor dessas pessoas é a minha dor também. Então, eu vou continuar com essa disposição. Eu não vou buscar culpados, eu vou buscar soluções. Agora, eu não tenho dinheiro e não vou pagar a conta de quem não é referência de Porto Alegre. Isso está determinado. Tá? Prefeito, o senhor foi presidente da Câmara 2 vezes, né? Autor da lei das carroças, que acabou retirando, houve uma migração, aquelas famílias, muitas fizeram cursos, né? Boa parte virou carrinheiros, outras não. Hoje a cidade vive a situação dos carrinheiros, né? A atração humana nessas carroças, alguns ajudam na catação de lixo também, mas a cidade vai ter um encaminhamento para os carrinheiros também, vai ter uma migração, como é que vai se ordenar isso? O nosso compromisso nesse segundo mandato entre melhorar a educação, enfrentar a questão da saúde de frente, é enfrentar a questão social de moradores em situação de rua, que também tem muito a ver com os carrinheiros, muito a ver. Então nós vamos trabalhar muito nessa direção. Nós tivemos um programa bem elaborado, que foi o programa dos carroceiros, e nós vamos, digamos assim, partir daquele modelo que foi oferecer cursos, talvez oferecer uma bolsa de transição por um tempo, tu entendeu? E, de forma gradativa, tu convencer cidadão que ele não deve, né, continuar, né, buscando lixo na rua. Agora, isso é um processo social, educacional, envolve recurso. Então, nós vamos ter um projeto para isso. Isso é compromisso de campanha e vai sair do papel. Não? Prefeito, eu fiz um comentário aqui no início do programa a respeito da mobilidade em Porto Alegre e tomei como exemplo os eventos de sábado passado. Tinha 2 grandes shows aí na Arena e no Beira-Rio, mais um no Araújo Viana. E tudo isso mexeu muito com a cidade em termos de trânsito, na saída principalmente desses espetáculos. Também na chegada, evidentemente, porque era muita gente se movimentando no mesmo horário. E aí eu trouxe um tema aqui que Porto Alegre foi e continua tendo uma vocação muito grande para o turismo de negócios, que traz muito dinheiro para a cidade. Eventos como esse são um exemplo, né? Tinha 80 mil pessoas, pelo menos, e grande parte dessas pessoas vindas de outras cidades, do interior e até de outros estados. Como é que o senhor vê Porto Alegre no futuro? Essa vocação de turismo de negócios é possível? E que infraestrutura, tanto de mobilidade como de outros setores, precisam ser incrementados para que a cidade possa atrair eventos de grande porte? Sérgio, nós tivemos mais eventos. Nós tivemos o Tributo Elis Regina, nós tivemos a corrida de Porto Alegre, que começou às 8 horas no mercado público. Sim, teve o campeonato de skate também, na Orla. O STU. Então, foi a semana mais efervescente do ano e a rede hoteleira completamente lotada e os restaurantes também lotados. Então, veja, ter eventos, por mais que todos esses eventos a gente bota recursos públicos, né? Não shows, é claro que os shows não, porque no STU a gente bota e todos os demais, é importante para a economia da cidade, né? É importante para a economia da cidade. E é claro,
A cidade já tem natural um trânsito carregado, mas eu quero dizer que a IPTC deu conta do recado, as coisas funcionaram. Claro que muito carro sempre é problema. Então eu respondo a tua pergunta dizendo o seguinte: nós vamos continuar apostando na cidade, na área do turismo. Por exemplo, agora no mês de abril nós temos esse grande evento chamado Saltando, né? É um evento que vai para a 4ª edição, que acontece no Cais de Embarcadero, que tem gente do mundo inteiro, a cidade tem que estar bonita, tem que acolher, tu entendeu? E outros eventos seguirão, né? A Bienal do Mercosul abre agora, inclusive vai ser nós estamos cedendo, depois de tantos anos fechada nossa usina do gasômetro está voltando a reabrir gradativamente, porque ela está com a obra física pronta. Nós vamos fazer um processo de parcerização, que aí tem que ter mobiliário, uma série de coisas. Então, a usina do gasômetro, esse símbolo da cidade volta a funcionar, já vai ter um evento também de salto lá dentro. Então, eu considero que essa movimentação da cidade, ela é salutar para a questão econômica e social, porque se o Brasil não crescer, e as cidades não crescerem, o Estado não crescer, não tem distribuição de renda, não há renda sem crescimento. E para ter inclusão social tem que ter renda. Então, o melhor remédio para combater o social, para melhorar o social, é indiscutivelmente você ter economia que funcione, entendeu? E a nossa cidade, a lembrar nos seus 253 anos, ela foi uma cidade portuária, uma cidade de negócio industrial até a década de 60, depois desindustrializou, tornou na década de 80 uma cidade de serviço. Hoje é uma cidade de educação, de comércio, de serviços, e ela vai continuar nesse diapasão nos seus 253 anos. Então tu tem que potencializar aquilo que ela é, entendeu? E turismo é uma vocação, educação, saúde pública e saúde também não pública são fatores importantes da vida da nossa cidade hoje, não? Prefeito, deixa eu lhe perguntar ainda sobre saúde. Uma polêmica que ocorreu aqui na capital nos últimos dias foi daquilo que seria indicação do PL para o secretário adjunto de saúde. Alguém que depois se descobriu tinha postagens negando a vacina para a Covid-19, inclusive com um tom conspiratório, que obviamente era incompatível com a função. A prefeitura negou a nomeação, o conteúdo que havia sido publicado sobre ele nas redes sociais foi removido. Haverá indicação de alguém para trabalhar junto com o secretário Ritter e essa indicação será do PL? Na pequena reforma administrativa, nós criamos em 3 secretarias, por ser aquelas, né, que hoje detêm os maiores desafios: saúde, educação e planejamento, 2 secretários adjuntos para dar conta do tamanho da tarefa que tem. Hoje está do lado do Ritter um procurador de carreira, que é o Celso Susbach, de grande qualidade, que já é um adjunto. Uhum. E na composição de governo, eu sempre digo, os partidos indicam, são 11 partidos que ajudaram a ganhar a eleição, e eu tenho muito uma governança compartilhada, mas quem decide as indicações é o prefeito e a vice, entendeu? Então eu sempre digo, passa a fazer as indicações que vocês entenderem, eu analiso, tomo a decisão, né? Isso vale para todos os partidos, né? Então, veio à tona no jornal essa questão, mas muitas indicações foram feitas nesse processo de 3 meses que nós não tínhamos perfil para exercer o cargo. Eu chamo o partido, aliás, quem faz isso é o meu chefe da Casa Civil, André Coronel, que conduz esse processo com brilhantismo. Ele chama o dirigente partidário e diz: olha, dirigente, nesse caso aqui, né, o perfil não combina. Eu quero afirmar a Porto Alegre, a vocês, que Porto Alegre foi a capital, talvez uma das que mais vacinou no período duro do Covid, e eu sempre tive uma posição, e vocês acompanharam isso, era vacinar e abrir a cidade, porque eu achava que a cidade não podia continuar fechada, até porque também não tinha uma absoluta certeza da ciência de que simplesmente a cidade fechada é o que teria o menos, entendeu, atingimento do Covid. Então eu tive essa posição, que aliás tivemos um enfrentamento com quem pensava diferente, de forma democrática. A gente reabriu a cidade com responsabilidade, porque é fácil, fica em casa para quem ganha salário fixo. Difícil é para milhões de brasileiros que não tinham um prato de comida para comer, entendeu? Uhum. Então eu defendi a vacina, vacinamos gente da Grande Porto Alegre, fizemos o rolê da vacina nas escolas de samba, nas vilas populares, fizemos busca ativa. Então eu sou defensor da vacina, correto? E acho que a vacina talvez foi a mais rápida da história da humanidade. Agora,
Eu não sou cientista, não vou eu estar debatendo vacina, eu acredito em vacina, não? Sim. Quando é que termina a obra da Orla de Ipanema até o Espírito Santo? Essa obra está sendo construída ali, tem um muro de contenção e umas rampas. Qual é a previsão de terminar, o cronograma, prefeito? Se der tudo certo, esta obra começa na Deia Fofal Isto. e vai até lá, passando o Professor Gaúcho, mais precisamente aonde tem aquele banheiro do Zé Meliu ali, tá? Uhum. Que é já no início da Espírito Santo, depois tu desce para o Guarujá, né? Sim, antes dos arcos, da subida para os arcos. Né? Isso, ali essa obra até ficar pronta, se der tudo certo, ali uma obra de 10 milhões de reais, é uma das obras que é um dinheiro que é público, mas ele vem da iniciativa privada, que é uma contrapartida daquele empreendimento chamado Gold Lay, né, que é aqui do Cristal, e esse investimento é de 10 milhões, como tem um investimento também no Lami, uma obra muito parecida com essa, e o trecho 3 também está em obra, e o trecho 1 deve começar nas obras agora, no final de abril aí. Por que que demorou o trecho 1? Porque a gente quer acertar com a concessão, tu entendeu, o tamanho do estrago, assinar o contrato para depois fazer o investimento, não? Uhum. Sim, sim. Deixa eu lhe perguntar sobre mobilidade urbana ainda. A prefeitura privatizou a Carris, hoje tem uma outra empresa que executa os serviços, né? E agora surge a informação de que a prefeitura vai patrocinar a renovação da frota através do PAC Mobilidade, com a compra de ônibus. Como é que isso vai ser construído? Que modelo é esse, prefeito? Bom, primeiro assim, eu acho que a gente, mais transporte, né, traduziu muitas mudanças em Porto Alegre, na renovação de frota, nas paradas de ônibus, no ar-condicionado, na privatização da Carris, na retirada de isenções, na questão dos cobradores, né? Se nós não tivéssemos tomado todas as medidas que nós tomamos, nós teríamos que bancar o dobro que estamos bancando hoje de dinheiro público, e a passagem seria R$ 9,00. Hoje é R$ 6,65. A tarifa técnica, nós tivemos que bancar mais uma vez, saindo de 4,80 para 5, e botamos a inflação do ano, que foi o possível, né, porque o dinheiro está custoso de todos os lados. Agora, existe um contrato assinado de renovação de frota, e para botar ônibus elétrico, os empresários dizem, olha, se vocês botarem, nós for pagando ao longo do tempo, nós topamos. Então a discussão que está feita, o projeto não chegou na Câmara de Vereadores, porque nós estamos debatendo ele ainda, está no meu gabinete, porque eu, para comprar os ônibus elétricos, sim, eu tenho que ter uma garantia, né, digamos assim, que eu vou ter, então, uma diminuição do custo da passagem, porque se eles não vão comprar os ônibus, então, vamos imaginar, minha operação de ônibus, eu tenho o diesel, eu tenho o cobrador, eu tenho o pneu, eu tenho o ônibus, então, o empresário compra o ônibus. Então, se eu compro o ônibus, eu estou fazendo um cálculo, né, e eu estou nessa governança, enquanto eu não tiver segurança disso, eu não solto o projeto. E o que significa isso? Porque se eu vou investir X ônibus, o que significa que eu vou ter de retorno, né, no impacto da passagem? Porque eu vou pagar esses ônibus por dinheiro público. Sim, o senhor tem que abater na passagem, daí vai investir no elétrico, é isso? É isso, né? Então essa governança, algumas cidades já fizeram, São Paulo já fez, então eu estou, na verdade, copiando um pouco desse modelo, mas eu estou ainda numa fase de decisão final, não? Tá certo. Prefeito Sebastião Melo, obrigado pela atenção aqui à Bandeirantes, né? Amanhã estaremos acompanhando a agenda ao longo do aniversário da capital, também fazendo debates aqui, discutindo a nossa capital dos gaúchos. Um bom dia de trabalho, até um próximo contato, prefeito. Se me permite meio minuto. Sim, claro. Primeiro, tem um churrasco solidário hoje, comandado lá pelo Ronaldo, de 200 voluntários. Opa! Para 4.000 pessoas na porta do mercado, meio-dia de hoje. Segundo, tem o baile da cidade, que é dia 29, na Redenção, também vai ter 10 atrações. Bem-vindos, os porto-alegrenses, os visitantes. Já tivemos outros eventos. E eu, esta noite, me mando para Brasília a convite e a convocação do ministro Haddad, porque eu sou um dos prefeitos da frente que estou numa comissão da reforma tributária que vai ser implementado. Nós temos uma implementação de uma reforma que está cheia de incertezas, não? Então eu peço licença aos porto-alegrenses, então eu volto para a janta de noite do aniversário, porque durante o dia eu vou estar fora, não? Mas de longe estou aqui afetivamente na cidade, não? Tá certo. Boa agenda lá em Brasília, até o próximo contato, prefeito. Um abraço. Obrigado.